Olá pessoal, tudo bom? Vamos então iniciar aí nossas aulas, né? Agora por vídeo. Já estou com saudade, inclusive de algumas pessoas que me enchem o saco. Não vou citar o nome da Heloísa aqui, mas é ela, tá bom? Saudades, Heloísa. Gente, de verdade. Quando eu ver vocês, eu vou abraçar um por um, eu acho. Vamos lá, ó. A gente vai continuar de onde a gente parou. A gente estava falando de soluções e agora a gente vai entrar na parte de concentração de soluções. Eu acho assim, uma das partes que vocês mais têm dificuldade, tá? Então nós temos um desafio que é entender por videoaulas, mas nós temos um aliado que são as videoaulas. Vocês podem voltar quantas vezes quiser minha fala e ouvir minha voz quantas vezes vocês quiserem, tá? Vou estar disponível nos horários de aula que a escola já comunicou vocês para tirar dúvidas, tá bom? Façam exercícios e é isso. Uma parte extremamente importante para o vestibular. O vestibular cobra muito concentração e solução. E se vocês deixarem para entender isso ano que vem, vocês não vão conseguir. Então vamos aprender agora, ó. Eu vou dividir a parte de concentração de soluções em dois momentos. Hoje eu vou explicar 3 formas de se expressar a concentração. Vocês já copiaram um resumo, né? Quem não copiou, para o vídeo, vai lá e copia. Vou explicar aí 3 forminhas de expressar a concentração de uma solução. Semana que vem eu vou fazer a correção das perguntas que eu deixar hoje e vou terminar o assunto, tá? Vou terminar a parte teórica do assunto. Vamos lá então. É muito comum no nosso dia a dia a gente usar as palavras concentrado e diluído, né? Esse suco está muito diluído, está fraco. Ou então esse suco está muito concentrado. Quando você fala concentrado e diluído, você está se referindo à concentração de solução. Lembra que a solução, vou marcar aqui em cima, a solução ela é formada pelo quê? Vocês já sabem. Por soluto mais solvente. Então, por exemplo, por sal, um soluto, e água. Tá? Quando está muito concentrado, quer dizer que tem muito soluto. Tem muito sal, tem muito açúcar. Quando está muito diluído, quer dizer que tem pouco soluto, pouco sal, pouco açúcar. E o que a gente vai aprender agora é como expressar isso em formas quantitativas, ou seja, usando valores. A primeira forma de você expressar a concentração de uma solução é usar o que a gente chama de concentração comum. A concentração comum é a primeira forma de expressar a concentração de uma solução e ela é representada, o símbolo dela é um C maiúsculo. Tá bom? Vamos lá, ó. Qual é a formulinha da concentração comum? A formulinha da concentração comum é C igual a M1 por V. O que é esse M1? Nós vamos fazer um acordo aqui. Nós não, né? Existe um combinado que é o seguinte. Toda vez que a gente usar o número 1, eu estou me referindo ao soluto. Quando eu uso o número 2, eu estou me referindo ao solvente. Quando eu não usar nenhum número, então sem nenhum número, é solução. Quer ver? Quando eu coloco para vocês M1 é a massa do soluto, porque eu usei o 1 embaixo. Se eu usar M2, é massa do solvente. Se eu usar só M, é massa da solução. Então é o índice, esse número embaixo, que me indica de quem eu estou falando. E a concentração comum, que é o C maiúsculo, é igual a M1 por V. O M1 é a massa de quem? Massa do soluto. E o V é o volume de quem? Da solução. Por quê? Porque não tem nenhum número embaixo. A massa dos solutos tem que estar obrigatoriamente em gramas. Posso usar miligramas? Não, bem, é gramas. Volume da solução tem que estar em litros. Posso usar ml? Não, né? Litros. A concentração comum vai ser o quê? Você não está dividindo grama em cima e litro embaixo? Então a concentração comum vai ser gramas barra litros ou gramas por litro. Tá? Vamos fazer um exemplozinho. Isso aqui é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá, ó. Dissolve-se 100 gramas de glicose em 500 ml de água.
Considerando o volume final como 500 ml, qual é a concentração em gramas por litro? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero calcular o quê? A concentração em gramas por litro. Ou seja, eu quero calcular a concentração comum. Beleza? Para calcular a concentração comum, eu preciso do M1 e do V. Vamos anotar. Eu vou dissolver 100 gramas de glicose. A glicose é o meu soluto, então o M1 é 100 gramas. Eu dissolvi em 500 ml de água, isso é o volume do solvente. Aí ele fala, considere o volume final. Lá no final, eu resultei quanto de volume? 500 ml. Tá? Que nesse caso coincidiu. Então, 500 ml. Só que tem um problema. Eu não posso trabalhar com ml. Aí você tem que lembrar como que eu transformo litros para ml e vice-versa. Se você está em ml e você quer ir para litro, você divide por 1000. De litro de volta para ml, multiplica por 1000. Então vamos lá. Aqui eu não tenho 500 ml, é só eu dividir por 1000 que eu passo para litros. Isso vai dar 0,5 litros. É só a gente fazer uma divisãozinha por 1000, tá bom? Aí eu jogo na fórmula. Concentração comum é quem? M1 sobre V. O M1 é 100, o V, que é o volume, é 0,5 litros. 100 dividido por 0,5 dá 200 gramas por litro. Essa é a minha concentração comum, tá bom? Essa é a primeira forma. Deixei aí para vocês podem ter observado vários exercícios que eu vou corrigir todos semana que vem. Precisa treinar isso, tá bom? Vamos agora para a segunda forma de se expressar uma concentração de solução, que é usando o título e a porcentagem, que está muito em moda agora, né? Ai, tem que passar álcool 70%. Então, esse 70% é a porcentagem e ela tem a ver com o título. Quando você fala que tem que passar álcool 70%, quer dizer que você está misturando 70 ml de álcool, por exemplo, com 30 ml de água. Ou seja, ele é 70% de álcool e 30% de água. Então o título e a porcentagem está muito em alta ultimamente, né? É bem caro, por sinal. Mas vamos lá, ó. Vamos primeiro ver como a gente calcula o título e depois como que a gente passa esse título para a porcentagem, ó. Título. O título, ele é calculado ele é simbolizado por essa letra, acho que é tal, o nome dela, a letra grega. Tá também, se não for, dane-se, né? É essa letrinha aqui, tá? Vamos lá. Como que eu calculo o título? Eu posso calcular título usando M1 por M ou V1 por V. Então, título, M1 por M, o que é? Massa do soluto pela massa da solução. Volume do soluto pelo volume da solução. Tá? Esse daqui é o título que a gente chama de título massa-massa. Esse título é o título volume-volume. Tá? Esse é o título em massa, esse é o título em volume. Então, se você quiser calcular o título em massa, você divide a massa do soluto pela massa total da solução. Se você quiser calcular o título em volume, divide o volume de soluto pelo volume total da solução. Só isso. Aí, o que vocês têm que perceber agora, né? O título, ele é sem unidade. Aí não existe unidade para o título. Por que não existe unidade para o título? Porque é grama em cima e grama embaixo. V em cima, V embaixo. Litros em cima, litros embaixo. ml em cima, ml embaixo. Então acaba que a unidade ela some, né? Você não vai ter nenhuma unidade. Então a gente fala que o título é adimensional. Não existe uma unidade para ele. Tá? E uma coisa que a gente tem que entender é que o título sempre varia de 0 a 1. Tá bom? Então o título sempre vai variar de 0 a 1. Por quê? Aqui em cima, o M1 nunca vai ser maior que o M. Se eu estou misturando sal com água, o sal tem uma massa. O sal com água vai ter uma massa maior. Enfim, ele vai variar de 0 a 1. Por quê? Porque aqui embaixo, que é a massa da solução, sempre pesa mais do que só o soluto.
Então é sempre de 0 a 1. Como que eu passo o título para a porcentagem? Multiplicando por 100. Se eu multiplicar por 100, eu transformo o título em porcentagem. Por outro lado, se eu dividir por 100, eu tiro a porcentagem e volto para o título, né? Então vamos lá? Vou fazer um exemplozinho, porque título é também bem tranquilo. Ó. Preparou-se álcool usando 300 ml de álcool e 700 ml de água. Calcule o título e a porcentagem de álcool na solução. Vamos lá. Eu estou mexendo com volume, né? Então vamos lá. Qual é o volume? Qual é o V1? Volume do soluto. Uau, 300 ml. Qual é o volume da solução? Uai, se eu coloquei 300 de álcool e 700 de água, total é 1000. Que é 300 mais 700. Dá para enxergar aí? Dá. Então, já posso calcular. O título é igual ao quê? Ao V1 por V. O título é igual a 300 de álcool por 1000 de solução. 2 zeros em cima, eu corto com 2 zeros embaixo. Fica 3 dividido por 10, que dá 0,3. Esse é o título. Tem unidade? Não, não tem unidade. Para transformar esse título em porcentagem, é só multiplicar por 100. 0,3 vezes 100 dá 30%. Ou seja, esse álcool tem 30% de álcool, na verdade. Tudo bem? Então, é assim que eu uso o título e a porcentagem. Gente, ficou com dúvida em algum desses? Volta a videoaula, revê ou me procura no horário combinado. E a última de hoje, que é a mais importante, e a que também é um pouquinho mais complicada, é a concentração molar. Tá bom? É a concentração molar. Mas acho que vocês não vão ter dificuldade. Concentração molar a gente representa por esse M com a perninha espichada. Ó. A gente representa por esse M sempre puxadinho. Tá? O que é a concentração molar? É o N1 pelo V. É o número de mols do soluto. N1 é mols do soluto. Pelo volume da solução, a gente já sabe. Volume da solução. Logicamente, se você vai usar mols de soluto em cima e volume embaixo, lembrando que volume é sempre em litros, a concentração molar vai ser dada em mols por litro. Então, aqui você vai dar como resposta mols barra litro. Mas, sinceramente, essa fórmula não é muito usada. A gente quase não vai usar essa fórmula. A fórmula que a gente usa é essa daqui, ó. Ela é a mais importante pra gente. Vamos lá. O que é esse M torto? Concentração molar em mols por litro. O que é o M1? M1 é a massa de soluto que você adiciona em gramas. O que é um MM? A massa molar. Eu não estava explicando para vocês mol na última aula? A gente não viu o conceito de massa molar? Que é a massa fixa, padronizada da substância? A água é 18. Lembra que a massa molar é a massa que aparece no final do enunciado. É sempre a massa que aparece entre parênteses, dado que massa molar é tanto. E o volume é dado em litros. Volume em litros. Qual que é a única dificuldade que vocês apresentam? É sempre a mesma. Vocês sempre confundem essa M1 com esse MM. Gente, MM é a massa molar, tem que vir como um dado do exercício lá no final. M1 é a massa que você misturou na água, é a massa que você dissolveu, quer ver? Ó. Preparou-se uma solução dissolvendo 360 gramas de glicose em 500 ml de água. Se o volume final da solução permaneceu o mesmo, calcule a concentração em mols por litro, dado que a massa molar é 180.
Vamos lá. M1, MM e V. Qual é a massa que eu adicionei nessa água e misturei? Preparou-se uma solução dissolvendo 360 gramas. Foi isso que eu misturei, foi isso que eu dissolvi. MM é a massa molar, tá lá no final. Ela é 180 gramas por mol. 180. Então percebam, M1 é a massa que eu adiciono, misturo. MM é a massa molar. O volume é 500 ml, só que a gente já sabe que não dá para usar em ml. Tem que passar para litros dividindo por 1000, o que dá 0,5 litros. Pronto, agora é só jogar na fórmula. Concentração molar é igual a M1 sobre MMV. Concentração molar é igual a o M1 vale 360. O MM vale 180. O volume é meio. Fica 360 por 180 vezes meio também dá 360. 360 dividido por 360, 1 mol por litro. Por que mol por litro? Porque eu estou calculando concentração molar. Pessoal, dúvidas, volta a videoaula, me procurem. Tentem fazer primeiramente as atividades que eu deixei para vocês aí nas orientações, no arquivo de orientação. Vou começar a próxima aula corrigindo uma por uma. Ok? Beijos, fiquem em casa.